Pastor Natanael Rinaldi, o irmão Reginaldo, esteve ligando para nós e nós recebemos uma pergunta baseado em Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 19. Eu vou ler o texto para o irmão e a seguir eu vou fazer a pergunta que o irmão Reginaldo fez, né? O texto em tela diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Nessas palavras do Senhor Jesus, ditas no livro de Mateus, no capítulo 5, daí veio a pergunta do irmão, né? Resumindo, Jesus disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Agora, a pergunta é o seguinte, pastor. Se a palavra lei de Mateus 5, 17 e 19, se isso não implica que devamos guardar o sábado. Afinal, ele disse que nenhuma lei seria quebrada. E por quê? Devemos ou não guardar o sábado? É preciso ter cuidado quando lemos a Bíblia, porque esta passagem não diz que cada jota ou tio da lei vão permanecer até que o céu e a terra passem, mas diz que não passarão sem que tudo seja cumprido. Então há uma diferença. Repetindo, não diz que cada jota ou tio da lei vão permanecer até que o céu e a terra passem, mas diz que não passarão sem que tudo seja cumprido. De modo que nós dizemos que Jesus, que nasceu na plenitude dos tempos, ele veio com esse propósito, cumprir a lei. E ele a cumpriu integralmente, de tal modo que na cruz ele deu aquele brado em João 19:30, está consumado. Então, o que o texto diz que a permanência, a durabilidade da lei dependia de alguém que a cumprisse. E Jesus veio e a cumpriu. Daí porque Paulo diz em Romanos 10, versículo 4, que Cristo é o fim da lei e não o começo. Consequentemente, se ele é o fim, com ele terminou a regência, o regime da lei, para que entrasse então o regime da graça. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Pergunta Paulo, e ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Somos servos daquele a quem nos apresentamos para servir, ou do pecado para a morte, ou da doutrina ou do ensino de Cristo para a vida. Então, nós lendo a Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículos 14 a 17, Paulo especifica que certos preceitos da lei, preceitos considerados cerimoniais, eles terminaram na cruz, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então aqui Paulo diz no versículo 16 que existiam certos preceitos da lei que eram sombras, que um dia
iriam terminar em decorrência de a realidade ter chegado. Dentre as coisas que ele especifica, está aqui comer, beber, por causa dos dias de festa, lua nova ou sábados. Nós temos, então, dias de festa, os chamados, as festividades anuais dos judeus. Lua nova, festividade mensal, e sábados, dias semanais. Então, diz aqui o texto que todas estas coisas eram sombras, mas a realidade, ou o corpo, é de Cristo. De modo que Mateus 5, 17 a 19 significa que a lei teria sua duração até que tudo fosse cumprido. E Jesus cumpriu toda a lei. Nesse capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus falou da expressão lei, com letra maiúscula. Agora, pastor, a expressão lei, ela só se aplica realmente ao decálogo, ou seja, aos 10 mandamentos? Aí está o erro de muitas pessoas que leem a Bíblia superficialmente ou, algumas vezes, com a mente já condicionada para certas interpretações, porque ouviram pessoas assim se referir e então repetem sem fazer um exame, uma pesquisa maior daquilo que estão ouvindo. Então, a palavra lei, a que se refere Jesus aqui em Mateus 5, não é exclusiva para referir-se ao decálogo, mas Jesus se refere a toda a lei, ou seja, aos 5 livros primeiros da Bíblia, conhecidos como o Pentateuco. Para a prova disso, nós temos que Jesus citou 3 mandamentos do decálogo. Ele falou do 6º mandamento no versículo 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ele falou no versículo 27 do 7º mandamento, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. E ele fala no versículo 33 do 3º mandamento, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Mas ele foi mais além, justificando o que dissemos, que a palavra lei tem uma aplicação aos 5 primeiros livros da Bíblia. No versículo 38, Jesus diz, ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Esse preceito se encontra em Levítico 24, versículo 20. No versículo 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, é um preceito que se encontra fora do decálogo, que está em Levítico 19 e 18. E no versículo 31, ele se refere ao divórcio. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dele carta de desquite ou de divórcio. Também não fazia parte dos 10 mandamentos. Então, Jesus citou mandamentos dentro do decálogo, 3 citou mandamentos fora do decálogo, que são mais 3. Ora, se parte do decálogo implica na totalidade dos mandamentos, da mesma maneira, mandamentos citados fora do decálogo implicam na observância de todos os outros preceitos que estão fora do decálogo. Repetindo, a palavra lei de Mateus 5, 17 a 19 deve ser entendida e interpretada como se referindo aos 5 livros da lei, conhecido como Pentateuco. E quero dizer para o nosso irmão consulente que no Pentateuco
nós encontramos 613 mandamentos. Por isso que a Bíblia diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Não diz: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão no decálogo. Muito bem. Então, para que fique bem claro, o senhor está dizendo que a lei não se aplica somente aos 10 mandamentos, mas toda a lei que foi dada, que Deus deu a Moisés. Exatamente. Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. De modo que, repetindo Gálatas 3:10, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Bom, pastor, então Jesus cumpriu perfeitamente a lei? Sem dúvida, nós já dissemos que a palavra lei se aplica aos 5 livros de Moisés e Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Por exemplo, ele nasceu sob a lei, Gálatas 4:4, e ele tinha a obrigação de guardar todas as exigências, tanto naquela lei que alguns denominam de cerimonial e que denominam de lei moral. Há preceitos morais dentro do decálogo, como existem preceitos morais fora do decálogo, de modo que dizer que a lei são apenas 10 mandamentos está errado. Lucas 24:44, nós lemos: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, tudo se cumpriu em Jesus. Essa é a colocação que devemos saber conforme o texto lido e o texto de Gálatas 3:10, Lucas 24:44 em diante. Pastor, e no tocante aos preceitos morais da lei, Jesus também cumpriu ela em sua totalidade? Ora, se a lei cerimonial, como dizem alguns, passou porque Jesus a cumpriu, obviamente, perguntaríamos: Jesus deixou de cumprir a lei moral? Sua perfeição moral é absoluta. Por exemplo, ele disse em João 8:29, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João 8:49, quem dentre vós me convence de pecado? João 14:30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus cumpriu toda a lei, conforme o texto de Mateus 5:17. Não passará um tio ou um jota da lei sem que tudo seja cumprido. Repetindo o que dissemos, não estava em vista a durabilidade da lei, mas a dependência do seu cumprimento. Desde que Cristo a cumpriu, passou. Muito bem, pastor, o senhor explanou aí sobre a lei, mas nós queremos ir mais aí no cerne, bem no miolo da questão do irmão Reginaldo que levantou, né, essa questão. E agora, e a questão do sábado? Afinal, deve o crente guardar ou não o sábado? Não, o crente não deve guardar o sábado. A Bíblia fala de 2 concertos ou 2 alianças. A primeira aliança foi firmada entre Deus e o povo de Israel.
e a segunda aliança entre nós cristãos. Por isso que quando tomamos a ceia, nos lembramos das palavras de Jesus em Mateus 26, 28. Ele foi específico quando deu o cálice aos seus discípulos, expor que aquele cálice representava o seu sangue, porque enquanto no primeiro concerto o sangue que selou esse antigo concerto foi feito com o sangue de animais, o sangue do novo concerto é o sangue de Jesus. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, nova aliança, novo concerto, novo pacto, se referem ao pacto ou ao concerto no qual estamos vivendo. Agora, com relação ao sábado, no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 11, existe uma profecia dada lá. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas loas novas e os seus sábados, e todas as suas festividades. Vou repetir. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. O cumprimento dessa profecia de Oséias 2:11 se deu quando Jesus bradou na cruz, está consumado. João 19:30. Nós lemos que houve o rompimento do véu do santuário. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Mateus 27:51. Dando fim, assim, a todo o cerimonialismo da lei. Entre as coisas que foram abolidas a partir de então, a Bíblia torna claro que se incluía a guarda do sábado semanal. Colossenses 2:14-17, já lido. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ora, esse texto bíblico é tão claro, mostrando que certos preceitos da lei foram deixados de lado, porque não passavam de sombras, que as pessoas, aqueles que guardam o sábado, não podem tolerar esse texto bíblico de Colossenses 2:16, quando leem a palavra, ninguém vos julgue por causa dos sábados. Então dizem que a palavra sábado se referia aos sábados cerimoniais ou anuais, registrados em Levítico 23, festa dos Ázimos, festa da Páscoa, festa de Pentecoste, festa das trombetas, festa da expiação, festa dos tabernáculos, primeiro dia da festa e festa dos tabernáculos, último dia da festa. Mas, como pode ser isso possível se essa expressão dias de festa já abrangem, inclui esses chamados sábados cerimoniais ou leis relativas às festas? Então, sábados cerimoniais ou anuais, de Levítico 23, estão incluídos dentro da expressão dias de festa. Consequentemente, sobra a palavra final de Colossenses 2:16, dizendo que também se incluía entre as coisas que terminaram na cruz, a guarda do sábado semanal. E nós temos como base ainda para esse nosso entendimento um certo livro escrito, denominado Estudos Bíblicos, páginas 378, que diz assim, que a palavra, os termos sábado, sábados e dia de sábado aparecem 60 vezes no Novo Testamento. Em cada caso, exceto um, refere-se ao sétimo dia.
Ora, se admite que a palavra sábado, sábados, dia de sábado, aparece 60 vezes, e em apenas um se dá uma interpretação de sábado anual ou cerimonial, isso está em desacordo com a regra de hermenêutica da Bíblia, que diz que a Bíblia com a Bíblia se interpreta. O que quer dizer isso? Se aparece 60 vezes e uma apenas se exclui, com a referência ao sábado semanal, e se nós dermos a palavra de Colossenses 2,16, o sentido de sábado semanal, nós temos 59 referências bíblicas admitidas pelos próprios sabatistas de que a nossa interpretação é correta, porque temos o apoio da própria Bíblia para a nossa interpretação, referindo-se sábados de Colossenses 2,16 como sábado semanal. E aí nós temos então, alguém pergunta, como o sábado podia ser uma sombra? Uma sombra que apontava para uma realidade a qual é Jesus Cristo. Quando Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ali, em Jesus, se cumpriu a sombra, que era o sábado. Indicava descanso. E o verdadeiro descanso? Não é o descanso de um dia. O verdadeiro descanso está na pessoa de Cristo. Quando Cristo chegou, a sombra passou. E hoje nós temos, então, o verdadeiro descanso. Repetindo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu prezado irmão Reginaldo, você encontrou descanso, não no dia de sábado. Você encontrou descanso na pessoa excelsa e gloriosa de Jesus Cristo, quando você o aceitou como Salvador. Concluindo, Mateus 5,17, não tem sentido restrito aos 10 mandamentos. A palavra lei é extensiva a toda lei. 613 mandamentos, constante dos 5 livros da Bíblia. Qualquer pessoa que pretenda guardar a lei para obter a sua salvação, entrou num barco furado. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Era uma condição para a salvação. E Paulo conclui em Gálatas 2:11, ou seja, o versículo seguinte, Gálatas 3:11, é evidente que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Colossenses 2:16 confirma esta declaração de Paulo nesse particular, que nenhuma pessoa, ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. E Gálatas 2, e versículo 16, diz ainda o apóstolo Paulo. 2:16 de Gálatas diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por causa das obras da lei, ninguém será justificado. Aí está, ninguém será justificado. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça
sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.